Então, nós estamos no livro desse, como eu estava a dizer, e já passámos aquelas que normalmente são os eventos mais emblemáticos e que estão mais no imaginário de, acredito que a maioria de nós aqui, ok? Como por exemplo o mar abre no meio, a coluna de fogo, a nuvem, o maná que vem do céu. Passámos durante um bom tempo nos 10 mandamentos e agora entramos num conjunto de passagens que o pregador acordaria de manhã a pensar: eu vou pregar isto porque eu gosto de pregar isto e porque isto é muito interessante de se pregar. Mas a verdade é que toda a palavra é palavra de Deus, e a verdade é que quando nós nos debruçamos para cavar, para estudar, nós de facto descobrimos que é interessante. Embora à primeira vista possa parecer enfadonho quando se lê, não é. Quando mergulhamos, quando estudamos, vamos entender que não é. Então nós estamos no capítulo 22 de Êxodo, passámos no capítulo 20 pelos 10 mandamentos, e nos 10 mandamentos nós encontramos de forma explícita e resumida a lei moral de Deus. Nós vimos, distingue-se da lei natural no aspecto em que a lei natural é exatamente esta percepção que Deus dá de uma moralidade, do que é certo e errado, a todas as pessoas. Está na consciência das pessoas. E a lei moral, através dos 10 mandamentos, é exatamente um resumo explícito daquilo que já está presente e escrito nos corações e nas consciências de cada um, como nós vemos em Romanos, quando Paulo fala da consciência das pessoas. Então, os 10 mandamentos, eles vão tornar explícito aquilo que o pecado, por distorcer, pode fazer com que não seja tão óbvio, comece a ficar exatamente distorcido na cabeça das pessoas. Tanto que aquilo que nós vemos nos 10 mandamentos são coisas que nós podemos encontrar em maior e menor grau em todas as culturas. Adulterar é errado, matar é errado, ninguém gosta que se roube uma coisa sua. Ok? Agora os 10 mandamentos vêm tornar explícito daquilo que por vezes o nosso pecado pode distorcer. E o que nós vimos também é que os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus, que é bom, que é justo, que é amoroso, que promove, que faz florescer, que cuida, que protege, que nutre. E os 10 mandamentos fazem isso tudo. Eles são reflexo do caráter de Deus. E devem ser espelhados no coração, nas atitudes de cada ser humano. Só que a entrada do pecado no mundo veio manchar os desejos, veio manchar as atitudes e veio manchar os comportamentos das pessoas. E por isso deparamos, é inevitável, por onde quer que nos viremos, vamos nos deparar com sofrimento, vamos nos deparar com maldade à nossa volta. Este é um problema tão antigo quanto Adão e Eva. O problema da separação entre Deus e o homem. Mas Deus foi gracioso. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. E Deus não quis deixar o homem entregue a si mesmo. Deus não quis deixar o homem entregue ao seu pecado, ao seu sofrimento, à sua condenação. Então Deus iniciou um plano de redenção, um plano de salvação. E parte desse plano incluía escolher um povo de entre todas as nações da terra para se revelar a esse povo. E nós vimos que uma das características, um dos temas principais do livro de Êxodo é Deus revelar-se. Algo muito emblemático relativamente a isso é a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. Deus revela o seu nome, o nome da aliança. O Eu Sou, Yahvé, Jeová. Então Deus revela-se a um povo e Deus quer fazer o seu povo habitar num lugar especial, numa terra especial. A terra de Canaã. E aí no seu meio, aí nessa terra, fazer-se habitar. Estar no meio do seu povo. E nessa terra, o povo deveria de viver de forma a refletir aquele que está presente no meio deles. Devia de refletir o Deus que os libertou. Devia viver com o mesmo tipo de desejos, o mesmo tipo de atitudes, o mesmo tipo de comportamentos do Deus que os salvou. Eles vão viver transformados, fruto da presença de Deus ali no seu meio. Agora, na prática, como é que isso é? Como é que deveriam de facto viver na prática? Então, Deus dá grandes princípios. Deus torna explícito aquilo que já devia estar na consciência de cada um, mas que foi manchado pelo pecado. Deus torna explícito, resumido nos 10 mandamentos. E esses são os grandes princípios que deviam moldar o coração e as ações do povo. E nós vimos em parte no capítulo 20. Agora, em certo momento, depois de terminar os 10 mandamentos no capítulo 20, ainda no capítulo 20, entramos em aplicações específicas
desses grandes princípios, aplicações específicas, para situações concretas, para casos concretos. E nós vimos que isso tem um nome. É a lei casuística. Casuística de caso. Para este caso faz-se assim. Para este caso faz-se assim. Okay? Tanto que a formulação que nos permite identificar estas leis casuísticas, a formulação normal é: se alguém fizer isto, então, se isto acontecer, façam assim. E encontramos isto em abundância. Esta era a lei do amor a Deus e do amor ao próximo, a tocar todas as áreas da vida da sociedade israelita. E por isso nós vamos encontrar, por causa disso mesmo, nós vamos encontrar leis para a sociedade civil de Israel, que nós ao ler aquilo podemos achar assim meio estranho, porque é distante de nós culturalmente, é distante de nós socialmente, é distante de nós na história. Vimos sobre escravos, por exemplo, vimos sobre bois que caem em cisternas. Nós não temos bois. Quer dizer, talvez tenha. Okay? Então, são leis específicas para uma cultura específica. Então nós vimos estas leis casuísticas aplicam-se a situações bem concretas de uma época social e culturalmente bem distante da nossa. Por isso, à partida, quando nós lemos estes textos, ao fazermos, imaginem, ao fazer a nossa leitura anual da Bíblia, ao lermos Gênesis, Levítico, começa a entrar numa velocidade primeira só. Okay? Íamos em quinta em Gênesis a ler a história de José e o que vai acontecer com José. E chegamos ali a Levítico e o carro passa para. Agora, estes princípios presentes nestas leis encontram eco na ética moral do amor a Deus e do amor ao próximo que transcorre todas as páginas da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Esses princípios são princípios que se aplicam de forma específica a situações concretas que podem já acontecer para os dias de hoje, mas os princípios norteiam a nossa postura também em situações que, embora não sendo iguais, possam ser similares. Porquê? Porque a nossa fé tem que ser bastante concreta. A nossa fé tem que ser bastante prática. A nossa fé não é etérea. Não é abstrata. É isso que Tiago, irmão de Jesus, vai trabalhar na sua epístola. Ele vai dizer que uma fé viva tem que produzir obras. Se não há obras, ali não há fé. Não quer dizer que quando há obras haja fé, mas quando há fé tem que haver obras. A nossa fé deve tocar, então, todas as áreas da vida. Não apenas as nossas práticas chamadas de espirituais. Tudo na nossa vida é vivido horam deo. Esta é uma expressão utilizada pelos reformadores. Tudo na nossa vida deve ser vivido diante de Deus, na face de Deus. Incluindo a forma como lidamos com os bens, as propriedades dos outros e o que fazemos quando danificamos e trazemos prejuízo a alguém. É sobre isso que as leis casuísticas de hoje irão falar. Então, este capítulo 22, versículos 1 a 15. Vamos lá falar de bois outra vez. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar a ovelha do animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for apanhado a roubar uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido pelo seu roubo. Mas pagará o dobro. Se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se alguém levar o seu animal para pastar no campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado, ou que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Se alguém confiar no seu próximo prato ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o bem. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Em toda a disputa, seja a respeito de boi, a respeito de jumento, de ovelhas, de roupas ou de qualquer coisa perdida que alguém alegue ser sua, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes.
Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal para o seu próximo guardar, e o animal morrer, ou ficar aleijado, ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará indenização. Se, porém, o animal tiver sido roubado, ele indenizará o seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova e não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal, e este for ferido ou morrer na ausência do seu dono, dará plena indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguer compensará qualquer prejuízo. Até aqui. Então, como podem ver, nós estamos claramente diante de uma série de leis casuísticas. Vocês repararam, há vários seres. Se alguém, então, está cheio de texto. E estes casos deveriam servir de paradigma, de norte, para muitos outros casos que pudessem surgir, não necessariamente estes, mas semelhantes a estes. Deviam ser tidos como exemplos para se saber como é que se aplica o princípio maior. Qual é o princípio maior que está aqui em causa dos 10 mandamentos? Não roubar. Não furtar. É o 8º mandamento. E nós podemos encontrar 3 secções dentro desta passagem que dizem respeito a 3 categorias de leis relacionadas ao 8º mandamento. A primeira secção, versículos 1 a 4, então se tiverem a Bíblia, eu vou ficando com ela à frente dos vossos olhos. A segunda, os versículos 5 e 6. E a terceira, dos versículos 5 a 17. Então vamos a cada uma dessas secções. Primeira secção, versículos 1 a 4. Lida com o quê? Lida com o furto simples e as respectivas consequências do furto simples. A lei para o furto aqui vai diferenciar o tipo de objeto que é furtado. É diferente se é um boi ou se é uma ovelha. Okay? Como é que sabemos disso? Pela penalidade que é aplicada. Um boi, por exemplo, tem muito maior valor do que uma ovelha. Okay? Porque o boi ajuda também, por exemplo, a puxar um arado, ajuda a arar o campo. Por exemplo, além de fazer procriação de vacas. Então o boi tinha maior valor do que a ovelha. Então se alguém roubasse o boi, matasse ou vendesse, deveria indemnizar com 5 moedas. Já se fosse uma ovelha, era só com 4 ovelhas. Então lembram-se que falámos da outra vez da lei da proporcionalidade, que a pena deve ser correspondente à gravidade do crime que foi cometido. Ok? Então temos aqui a proporcionalidade, é justo. Nos versículos 2 e 3, temos prevista a situação de um ladrão que entra em casa para roubar e é morto. Se isso acontecesse durante a noite, o dono da casa não seria culpado de homicídio. Se acontecesse durante o dia, o dono da casa poderia ser acusado de homicídio. E vejam aqui o princípio da proporcionalidade também. Aquele era um ladrão. Não tinha intenções de matar, tinha intenções de roubar um objeto. Então a vida, mesmo a do ladrão, é mais valiosa do que a propriedade. Então porquê que à noite pode-se matar e durante o dia não? Durante o dia a percepção das intenções do invasor é diferente de durante a noite. Durante a noite o proprietário poderia suspeitar o pior de alguém que entra em casa. Não se percebe o que está a acontecer. É um momento de alta vulnerabilidade. Então esta lei vai fazer o quê? Esta lei protege tanto quem possa ser surpreendido durante a noite por um ladrão e acaba por matá-lo, como também protege o próprio ladrão que podia ser identificado durante o dia e caso acontecesse, devia ser levado diante dos juízes para ser punido. Se o ladrão fosse apanhado e levado diante da justiça, o que é que ele devia fazer? Indemnizar a vítima. Caso não tivesse recursos para indenizar a vítima, o que é que acontecia? Devia de pagar através do seu próprio trabalho, então devia ser tornado escravo para pagar a sua dívida. E se ele fosse israelita, como nós já vimos relativamente às leis dos escravos, ao fim de 6 anos ele seria liberto, a dívida estaria paga. Se o ladrão tivesse roubado algum animal e o animal fosse encontrado vivo, ele devia de pagar em dobro. E reparem como esta palavra em dobro vai aparecer várias vezes ao longo da nossa passagem. Ou seja, roubas uma coisa e pagas em dobro. Depois temos a segunda categoria, por exemplo, nos versículos 5 e 6. Então, a primeira categoria, furto. A segunda categoria, casos de negligência. E nesta situação as leis são aplicadas a estragos causados a campos, colheitas. E lembrem-se, naquela altura, a segurança económica
da maior parte das pessoas, das famílias, dependia dos campos que tinham. Por isso a destruição, fruto da negligência e da colheita de alguém, tinha consequências sérias para as pessoas, para a sua estabilidade, para a sua alimentação. Então, se um animal de alguém passasse num campo de outra pessoa, essa pessoa devia ser indemnizada pelo melhor do seu próprio campo. Não é com o restoio, não é com o equivalente, é com o melhor que eu tenho do meu campo, eu vou dar para aquilo que o meu animal estragou, para aquilo que o meu animal comeu. Também devia haver indemnização caso alguém acendesse um fogo, se alastrasse e destruísse as colheitas do outro. Nós vivemos num país que todos os verões têm incêndios, sabemos o caos que traz. Depois temos uma terceira categoria, que é o maior bloco de versículos, que é o 7 ao 15. E aí temos casos de depósitos e de empréstimo. Em primeiro lugar, nós temos mencionado a situação de um homem que entrega um bem a alguém para que esse bem seja cuidado. Imagina, ele vai viajar, não havia bancos na altura, ok? E ele entrega ao seu vizinho um bem para garantir que aquilo é cuidado enquanto ele está fora. Se o objeto fosse roubado e o ladrão fosse encontrado, o ladrão devia de pagar em dobro. Caso não se encontrasse o ladrão, o que é que devia de acontecer? O dono da casa, aquele que ficou a guardar aquele objeto, devia ser levado à justiça para ser investigado, para ser averiguado, caso ele tenha se apoderado desse bem. No versículo 9, nós temos o caso de uma disputa sobre propriedade, em que uma das partes diz: isto é meu, e o outro vai: não, isto é meu. Uma pessoa estaria a alegar que aquele objeto lhe pertenceria sem lhe pertencer. Então, é uma situação de roubo também. A pessoa estaria a agir como um ladrão. Estaria a dizer que um determinado bem não é seu. Então, o caso devia ser levado diante das autoridades, uma investigação devia ser feita, e quem fosse achado culpado deveria de pagar o dobro. Em casos de animais que fossem entregues para serem cuidados, para serem guardados, se o animal morresse, ficasse ferido, ou tivesse fugido, e não houvesse qualquer testemunha, porque a pessoa que tinha ficado responsável de guardar, o que ela tinha que fazer era o quê? Ela devia jurar de que a culpa não era sua. Isto seria suficiente. A palavra dada pela pessoa seria suficiente. Nada seria exigido como restituição, como indemnização. Se se comprovasse que tinha sido um ladrão a roubar, o animal devia ser pago por aquele a quem tinha sido confiado o animal. Caso o animal tivesse sido morto, ele devia pegar os restos dos animais do animal, mostrar o animal dilacerado como prova, e não seria feita nenhuma indemnização. E por fim, os versículos 14 e 15. Casos de empréstimo. Estes casos primeiros foram de depósito. Entrega uma coisa para tu guardares e acontece alguma coisa. Agora é empréstimo. Tu pedes uma coisa emprestada. Em que alguém pede um animal ao seu próximo, o animal é ferido ou morto e o dono não estava presente. Então aí deve ser dada uma indemnização. Caso o dono que emprestou estivesse presente, aquilo ainda é responsabilidade sua, ainda não foi entregue ao outro. Quem assume o prejuízo é o próprio dono. Cabia ao dono garantir o bem-estar do animal. O dono também precisaria assumir a responsabilidade se o animal fosse alugado e não só emprestado. Porquê? Porque se eu vou alugar isto ao outro e acontecer alguma coisa, no valor que eu vou cobrar pelo aluguer eu já devo colocar o custo daquilo caso aconteça alguma coisa. Como se fosse uma caução. Que é exigida, fica comigo, então não há mais nenhuma indenização que precisa ser dada. Okay? Pronto. O que é que isto tem a ver connosco? As leis casuísticas que nós vimos antes destas lidaram com o valor da vida humana. Okay? Casos de violência, de homicídio. E como é que Israel deveria, enquanto sociedade e povo recém-formado, em aliança com o único Deus verdadeiro, refletir o caráter deste Deus que os salvou, que os libertou, na sua vida civil, em todas as esferas, para a sua própria prosperidade e condenação e diante das outras nações, como testemunho para as outras nações. As leis dos escravos, nós vimos, remetiam à ação libertadora de Israel. Israel tinha sido escravo, Deus libertou-os. Eles deveriam de agir com a mesma bondade com os escravos que ainda existiam naquela sociedade, naquela época, naquela altura. As leis que nós vimos relativas à proporcionalidade das punições diante de diferentes tipos de violência remetem à justiça de Deus face ao valor da vida humana, face à dignidade da vida humana. E a aplicação proporcional de penas face à natureza e à gravidade do crime. Nós vimos quando
Passamos por aquela expressão 8 por 8, dentro por dentro, que fala exatamente dessa proporcionalidade. Aplica-se também, deve nortear os casos de violação e de destruição de bens, de propriedade. O povo de Deus já tem propriedades. O povo de Deus iria habitar numa terra que é adjetivada várias vezes como sendo o quê? Uma terra próspera. Uma terra abundante. O povo de Deus deveria saber lidar com as propriedades, com a abundância da terra, que ia ser uns dos outros. Devia respeitar a propriedade uns dos outros. A bênção de Deus derramada na vida uns dos outros. E essa ideia é muito clara no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus fala com Moisés e fala ao povo. Foi-lhes prometida uma terra próspera. E aqui esta prosperidade é prosperidade material. Nós vemos essa promessa ser feita logo no início do livro, capítulo 3, no diálogo que Deus tem com Moisés. Ele diz: eu desci para livrá-lo, o povo, dos egípcios e levá-lo daquela terra do Egito para uma terra boa e espaçosa. Uma terra que dá leite e mel. Ou seja, é abundante. 40 anos depois, mais tarde, à beira dessa terra, na fronteira com essa terra, Moisés conversa uma conversa final com o povo, com a segunda geração dos israelitas, aqueles que vão entrar na terra. E ele diz-lhes assim, reparem, Deuteronômio 6, 10 a 12: quando o Senhor teu Deus te estabelecer na terra que prometeu te dar, em juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, com casas cheias de tudo o que é bom, as quais tu não encheste, com poços que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, cuidado para não te esqueceres do Senhor. Então eles iam para uma terra boa, com casas recheadas com coisas boas, com mobília que não é do IKEA, com mobília de madeira maciça, boa, casas boas, vinhas abundantes, fruto, colheita, tudo. E depois, mais à frente, ele diz assim também: pois o Senhor teu Deus está-te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, fontes e nascentes, brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras, romanzeiros, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra onde comerás um pão com fartura, nada te faltará, terra cujas pedras são ferro e cujos montes poderás tirar um robre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Deuteronômio 8, 7 a 10. Materiais preciosos na terra. Prosperidade e riqueza. Quem é que não quer estar numa terra próspera e rica? Yahweh queria abençoar os hebreus, fazer deles a nação preciosa, especial. A bênção e o favor divinos derramados sobre Israel na antiga aliança está muito ligada à terra e à prosperidade. Ao serem abençoados dessa forma, os israelitas deviam demonstrar não só reconhecimento por terem as casas repletas de coisas boas, um bom frigorífico, uma boa televisão, boas árvores de fruto, boa picanha lá fora a passear pelos pastos verdejantes. Eles não só deveriam de receber com o reconhecimento de que toda a dádiva vem de Deus, mas também respeitar a dádiva boa também que Deus deu ao meu vizinho. Cada tribo, nós vamos ver quando nós vamos entrar na Terra Prometida, o que é que Deus faz a cada tribo. Tu vais para ali, tu vais para acolá, a tua fronteira é esta, tu vais ficar aqui, tu vais ficar acolá. Cada um terá a sua terra. Cada tribo teria a sua terra, cada família teria a sua terra. Ou seja, cada família teria a sua propriedade, os seus bens, a sua riqueza. Então, qualquer violação dos bens e das propriedades de outros membros do povo, se alguém violasse o bem e a propriedade do outro, está a fazer o quê? Não só está a prejudicar o outro, mas está a atacar as bênçãos que Deus, na sua providência, decidiu derramar na vida daquela família, daquela tribo, daquela pessoa. Um princípio importantíssimo, muito claro, que nós encontramos neste texto é o do direito da propriedade privada. Esse é um direito fundamental. Deus, na sua providência, dá determinados bens e propriedades a indivíduos e famílias. E a providência pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma herança, pode ser uma família, pode ser uma pessoa que construiu uma carreira e conseguiu se ingrar na vida e construir uma boa vida.
pode ser uma doação, enfim, uma série de circunstâncias. Portas que se abrem, portas que se fecham. Deus, na sua providência, dá determinados bens e propriedades a indivíduos e famílias. E essa ação providencial deve ser respeitada. Nós vimos como há um mandamento que proíbe o roubo, o oitavo mandamento. O que por implicação também significa que existe o direito àquela pessoa ter aquilo e por isso proíbe de tirar aquilo que é de direito da outra pessoa. Ou seja, existe o direito à propriedade privada. Isto é fácil de entender, certo? Ou seja, a Bíblia revela que é algo de direito e que é bom e que vem de Deus e que é bênção que pessoas e famílias tenham propriedades. A ponto de Deus estabelecer leis que vai proteger essas propriedades. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que este texto também nos coloca muito claro é o da necessidade da compensação ou restituição quando algum prejuízo é causado. Vimos várias vezes pela minimização. Vimos o pagar em dobro. Com o furto ou destruição da propriedade de alguém, há um dano, há um prejuízo que é infligido nesse alguém. Então é esperado, é perfeitamente justo, acho que todos concordamos com isso, que essa pessoa de alguma forma seja compensada conforme por aquilo que perdeu. É se nós ensinamos às nossas crianças. Quando emprestam um brinquedo, crianças tragam. O que é que nós dizemos à criança? Estraga velho, paga novo, conhecemos esta expressão. É justo, é certo. Ou seja, este texto chama a responsabilidade daquele que provoca o prejuízo. Tem que haver um assumir da responsabilidade. Seja ela com intenção ou sem intenção, como também vimos aqui no texto. Deve haver uma compensação. Pode haver uma ação maldosa, mas também pode haver um descuido negligente que lesou alguém. Em ambos os casos, tem que haver uma compensação. A pessoa que causou o prejuízo deve assumir a responsabilidade de fazer restituição. Estas leis visavam ensinar o povo de Deus a viver como? Em comunidade. Lembre-se, como é que nós podemos resumir os 10 mandamentos? Em 2 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. Se eu estrago alguma coisa que é de alguém, se eu estou dando prejuízo a alguém e eu compenso, eu estou a demonstrar, no mínimo, amor a essa pessoa. É o mínimo que eu posso fazer. Então estas leis visavam ensinar o povo de Deus a viver em comunidade, em respeito mútuo. Estas leis visavam também desencorajar o aproveitamento, o engano e o roubo. Promover a proteção, a fidelidade, o senso de responsabilidade para com os bens dos outros. Assim como também a justa restituição de quem se vê lesado em algo. As pessoas devem respeitar aquilo que é dos outros, a propriedade umas das outras. Roubar ou destruir algo de alguém é causar prejuízo e também é um ataque à providência de Deus, como eu disse há pouco. A providência de Deus para a vida daquela pessoa. Eu estou a atacar aquilo que Deus deu àquela pessoa. Deus decidiu dar determinado bem a alguém e o prejuízo causado por meio do furto ou por uma negligência minha ataca diretamente aquilo que Deus decidiu dar àquela pessoa. Então vejam, não é só a propriedade, não é só o bem da pessoa, não é só o bem material, são bens materiais, a vida é mais importante. Não é só bens materiais. Deus deu aquele bem material. O sustento de uma família pode ficar em causa às vezes. Relações de confiança podem ser destruídas. O bem-estar emocional e psicológico do ou dos prejudicados pode ser abalado. Israel jamais subsistiria como nação se não houvesse respeito à propriedade e não refletissem diante das outras nações o caráter justo de Deus. Os princípios por trás destas leis, assim como as das que vimos nas outras vezes, refletem o caráter moral de Deus. Que todo ser humano, seja ele da cultura que for, da época que for, é chamado também a viver. Por isso, é fácil aplicar estas coisas hoje a nós. É muito fácil, é muito óbvio. Mas, antes ainda, eu quero passar primeiro por um texto clássico do Novo Testamento que reflete estes princípios. Alguns aqui talvez já saibam de alguém que faz uma restituição. Alguém que as crianças gostam de cantar sobre ele. Alguém pequenininho. Bom, não devia ser tão pequenininho. Subiu acima do mar para ver Jesus. Vamos a Lucas 19, 1 a 10. Queiram-me acompanhar nesta leitura?
versículos 1 a 10. Esta história é muito conhecida para muitos aqui. E diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho de ficar na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: não foi ser um homem pecador, Zaqueu. Porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, Zaqueu diz a Jesus: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos eram mal vistos. Em primeiro lugar, porque sempre é mau, ou não é mau, porque é bom, mas é chato nós sermos cobrados dos nossos impostos. Ninguém gosta de ir lá e ver no IRS que, em vez de receber, vai ter que pagar. Ninguém gosta disso. Agora, ele não era mal visto só por causa disso. Os cobradores de impostos aqui aproveitavam-se da sua posição de autoridade para extorquir dinheiro às pessoas a partir da autoridade que tinham. Então, eles eram representantes do Império Romano. A Império Israel estava sob o domínio romano. Então, Zaqueu era responsável por enviar homens para ir pelas ruas, à casa das pessoas, bater à porta, dizer: meu amigo, é para pagar 50, sendo que 20 é que era para Roma e o resto para ele. Ok? E os cobradores de impostos agiam assim de forma geral. As pessoas viam Zaqueu assim. Vejam no versículo 7 como as pessoas criticaram Jesus por ir ficar na casa de quem? Como é que eles adjetivam Zaqueu? Um pecador. Agora, não só os outros adjetivam Zaqueu como sendo assim, mas o nosso texto também nos diz que Zaqueu olha para si mesmo e reconhece que ele é ladrão. Ele diz que lesou. E tendo lesado, restituirá 4 vezes mais que ele lesou. Então ele está a reconhecer que ele é ladrão. Ele admitiu que era ladrão, mas a boa notícia era que Jesus procurava pecadores perdidos como Zaqueu para lhes dar a salvação. O próprio Senhor Jesus quis ir à casa dele quando o viu ali na árvore. Zaqueu desceu da árvore, recebeu Jesus. Como é que o texto nos diz que ele ficou como? Que emoção, que afeto é que ele teve? Alegria. Houve alegria por parte de Zaqueu. Zaqueu não só então abriu a casa a Jesus, mas abriu o coração. Contudo, receber Jesus em casa com alegria não era suficiente para Zaqueu ser seguidor de Jesus. Era necessário arrependimento. Zaqueu reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que tinha roubado, tinha prejudicado pessoas. Versículo 8. O que é que ele fez? Como é que ele demonstrou arrependimento? Ele disse que restituiria 4 vezes mais a quem ele tinha roubado. Agora, 4 vezes mais é mais do que aquilo que ele exigia nestas situações. De acordo com o Levítico, se um homem confessasse o seu próprio roubo, ou seja, não foi apanhado no flagrante, não foi apanhado em flagrante, ele vai e confessa o seu roubo. Ele só precisa de devolver aquilo que roubou e mais 1/5 desse valor. É o que diz no Levítico 6, 4 e 5. As leis que nós acabamos de dar referiam-se a pessoas que eram apanhadas a roubar, em que foi descoberto, mesmo, ou no flagrante, ou após uma investigação. Okay? Não se refere a pessoas que confessavam o seu crime de forma voluntária. Então Zaqueu aqui fez muito mais do que aquilo que ele exigia. Zaqueu foi além daquilo que ele exigia. Zaqueu incorporou e entendeu o princípio da compensação pelo prejuízo causado. Além disso, Zaqueu foi mais longe na demonstração do seu arrependimento. Não só ele devolve 4 vezes mais a quem ele lesou, o que é que ele faz? Ele pega nos seus bens, que era o ídolo do seu coração, e ele faz o quê? Ele distribui metade pelos pobres. Ele não tinha que fazer isso. Ele não está a devolver o que roubou. Ele doou metade dos seus bens aos pobres. Ele foi generoso. Aquele que roubava, diz o apóstolo Paulo, não roube mais. Antes, trabalhe. E fruto desse trabalho, faça o quê? Dê. Seja generoso. Em vez de roubar do outro a bênção, é abençoar.
Foi assim que Zaqueu respondeu ao Evangelho. Um arrependimento genuíno demonstrado por meio de frutos. Ali tinha havido verdadeiramente salvação. Por isso é que Jesus afirma: salvação houve nesta casa, chegou a esta casa. Zaqueu demonstrou um coração transformado. Zaqueu demonstrou a sua fé por meio das suas obras. Não foi aquilo que ele fez que deu a salvação, mas aquilo que ele fez demonstrou que ele tinha a salvação. Estes dois textos, o de Êxodo e o de Zaqueu, têm implicações bastante óbvias para nós hoje. Se nós somos povo de Deus, nós, mais do que quaisquer outros, devemos refletir o caráter justo e bondoso daquele que habita em nós e à luz de quem nós estamos a ser conformados e transformados. Então devemos ter, neste caso específico, uma relação apropriada com os bens e as propriedades dos outros. Então estão a ver como a nossa fé não é abstrata, não é só cantar ao Senhor, receber o pão e o vinho, ler a Bíblia. A nossa fé traduz de forma prática e concreta no nosso dia-a-dia, em todas as esferas, incluindo na forma como lidamos com aquilo que é dos outros. Então, caso estraguemos alguma coisa a alguém ou causemos prejuízo, precisamos assumir a responsabilidade e restituir. Isto é muito fácil. É simples. Primeiro devemos confessar a nossa responsabilidade, reconhecer o prejuízo que causamos. Mas reconhecer não é suficiente. Reconhecer não chega. É necessário oferecer algum tipo de restituição. Seja oferecemos para cobrir o valor do que estragamos, pagar o arranjo, comprar outra coisa no lugar daquilo. É simples. Se lesarmos alguém, devemos assumir e compensar a pessoa. E, na verdade, este texto até nos ensina, lembra-se daquela expressão, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Isto ensina-nos que nós devemos dar além daquilo que nós causamos prejuízo. Ou seja, caprichar da reparação. Além disso, outra implicação muito simples e óbvia e direta é que devemos ser cuidadosos com aquilo que nos emprestam ou com aquilo que nos confiam para as mãos para cuidarmos. E estar prontos caso aconteça alguma coisa. Assumir o estrago, fazer restituição. Ora, essas implicações são simples e bem diretas. Por exemplo, podes ter por pressão de alguma circunstância extremamente difícil ter tirado dinheiro do teu local de trabalho. Pode acontecer. O que é esperado que tu faças? Reconheças o que fizeste. Devolvas o que tiraste. E assumas as consequências que podem vir daí. Que às vezes podem ser bem duras. Outro exemplo. Alguém pode nos emprestar um carro. Arriscámos o carro. Naquela coluna do pátio de estacionamento do supermercado. O que é que devemos fazer? Ou estragámos o carro em algum lugar? Devemos reparar. É simples de entender. Eu acho que toda a gente consegue entender, as crianças conseguem entender isto também. Agora, nem sempre é fácil de viver. Se calhar vou ficar calado. Isto nem se nota. Ou então risco isso. Já vos aconteceu uma vez riscar um carro de outro no parque de estacionamento? Ops, o risco continua ali. E agora? Vou-me embora. Ninguém vai saber. Deus sabe. Notinha, no telefone, olha, aconteceu isto, está aqui, se quiser. É o princípio. É este o princípio. É fácil de entender, sempre é fácil de ver, nem por isso. Agora, há outras formas de roubar mais subtis e por causa disso mesmo, talvez mais presentes na nossa vida e dia a dia. Por exemplo, nós não usarmos as horas de trabalho para trabalho mesmo, naquilo e da forma que é esperado de nós, estaremos a roubar quem nos paga. Também é fácil de entender. Roubamos tempo à nossa entidade empregadora, ou quem nos paga, ou o serviço que estamos a fazer. Roubamos produtividade, roubamos dinheiro. E isto acontece com facilidade quando nós procrastinamos nas redes sociais, ou naquelas conversas dos 3 cafés que acontecem durante a manhã, mais os 3 cafés que acontecem durante a tarde. O que é que nós devemos fazer? Devemos parar imediatamente com esse tipo de atitude. E devemos também dedicar um esforço extra para recuperar o tempo que desperdiçamos e a produtividade que nós roubamos. Também é fácil de entender, certo? Nem tão fácil de viver. E este princípio da restituição aplica-se a bens e propriedades, mas nós podemos levá-lo mais além. Em qualquer coisa que nós provoquemos ou produzamos prejuízo, dano e sofrimento em alguém, seja por comissão, uma coisa que fazemos, ou por omissão, uma coisa que nós não fizermos,
nós devemos procurar fazer reparação. Deve começar com uma confissão como Zaqueu fez. Devemos assumir o nosso pecado. Pedir perdão a quem ferimos. A quem roubámos pode não ter sido um bem, mas podemos ter roubado a confiança. Podemos ter roubado a alegria. Podemos ter roubado a paz. Podemos ter roubado a esperança a alguém. Podem ter sido palavras que foram ditas. Maldosas. Mal pesadas. Mal intencionadas. Pode ter sido um comportamento mau, grave. Ou pode ser um padrão de comportamentos repetidos que magoaram. Podem ter sido atitudes de indiferença, de desprezo, de cinismo, de maldade, de engano. Isso causa dano nas pessoas à nossa volta. Causa prejuízo nas pessoas à nossa volta. Quantas vezes não há danos que nós causamos nos casamentos, nos nossos casamentos? Nos relacionamentos entre pais e filhos, em famílias, entre membros da igreja, em que através de comportamentos, atitudes, roubamos a alegria do outro, a felicidade do outro, a confiança nos relacionamentos, a harmonia, o bem-estar psicológico, o bem-estar espiritual. Então pensa também nesta esfera. Relacionamentos teus. Desde mais centrais como o casamento até relacionamentos mais periféricos. E no dano que tu podes ter causado, naquilo que podes ter roubado do outro. Será que tens sido um ladrão de bens? Das bênçãos materiais, emocionais ou espirituais de pessoas à tua volta? Se isso tem acontecido, então em primeiro lugar devemos nos arrepender diante de Deus. Lembremos-nos que em primeiro lugar a nossa ofensa é contra Deus, o qual deu o direito de determinadas bênçãos àquelas pessoas. Em segundo lugar, devemos nos arrepender também diante da pessoa a quem nós prejudicámos ou lesámos. Não só em propriedades e bens, mas também emocionalmente, por exemplo, espiritualmente. Agora, os dois textos de hoje mostram-nos claramente que palavras não são suficientes. Não basta dizer-se arrependido quando nós provocamos algo, dano, prejuízo em alguém. São necessários frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento são o que evidenciam uma mudança real em nós. Palavras podem ser vazias. Usando a expressão palavras, leva-as ao vento. Palavras muitas vezes não produzem reparação. Na verdade, palavras, quando vêm num contexto de alguém que promete e não muda, fazem mais o quê? Fazem mais dano do que de facto causam reparação. Então devemos estar dispostos a reparar e restituir o mal que causamos. Como é que fazemos isso? Sim, começamos com palavras. Com o reconhecimento do que nós pecamos. Do mal que causamos. Verbalizamos aquilo que fizemos. Então começamos com palavras. Como Zaqueu fez. Zaqueu reconheceu. Mas tem que ir além. Seguimos com atitudes, seguimos com mudanças concretas. Como também Zaqueu fez. Isto é o que cada marido ou esposa deve fazer no casamento quando há feridas que são provocadas. É o que cada filho deve fazer na sua relação com os pais, depois de atitudes de desobediência. É o que amigos, entre eles, membros da igreja, entre eles, em situações, por exemplo, de disciplina, devem fazer, demonstrar frutos dignos de arrependimento. Agora é verdade, sim, ações podem ser meramente ações vazias, externas, mas também é verdade que toda a verdadeira mudança implicará sempre em ações externas reais. Nem todas as obras são reflexo de arrependimento, mas todo o arrependimento tem que ser refletido em obras. Acho que isto é fácil de entender. E é uma nuance importante. Um outro aspecto também muito importante é que mesmo havendo restituição, eu quero que entendam isto também aqui. Isto é importante. Mesmo havendo restituição, há um certo sentido em que devolvermos aquilo que nós tiramos ou compensarmos alguém do prejuízo que causamos não produz uma restituição completa. Houve pecado contra Deus naquela ação. E houve pecado contra a pessoa naquela ação. Houve uma ação que foi cometida no tempo e no espaço que não dá para ser desfeito, que não dá para tirar. Aconteceu, está acontecido, como nós dizemos muitas vezes. Há uma marca que fica, ainda que seja feita a restituição, ainda que seja em dobro, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, fica. Há uma marca que fica. Há uma reparação que não anula o que aconteceu. Há algo mais profundo, algo espiritual.
foi tirado para sempre. O mal foi causado. Fica ali. Uma restituição não resolvia naquela altura. Uma restituição não resolve o problema mais profundo do mal que o pecado produz. É necessário perdão. Vejam, em primeiro lugar, nós nunca poderemos restituir a Deus a glória que roubamos dele ao querermos sermos nós Deus no lugar de Deus nas nossas vidas, quando queremos viver em função de nós próprios. Todo o pecado é autocentrado. Eu minto porque eu quero me safar de alguma coisa, porque eu quero obter algo de alguém. Eu sou infiel ou alimento pensamentos de lascívia porque eu estou a pensar na minha satisfação, dos meus desejos carnais. Eu roubo, tiro alguma coisa a alguém porque eu quero ter aquilo para mim. Eu explodo em impaciência porque as coisas não ocorrem no tempo que eu achava que devia de ser e da forma como eu pensava que tinha que ser. Todo o pecado, nomeia-nos. E vamos traçar uma linha até o meu sentado no trono em lugar de Deus, que procura glória para mim. Os outros têm que estar em função de mim. Eu estou a roubar a glória que é devida a Deus. É daí que vem a mentira, a ganância, a traição, a impaciência, o roubo, tudo. Nós fomos criados para quê? Para glorificar a Deus, para honrá-lo, para exaltá-lo acima de todas as coisas, para amarmos o nosso próximo. E esse amor é doação, o amor é doar-nos. Há quem está à nossa volta. Nós fomos criados para não roubarmos quem nos serve, mas para acrescentar. Não para danificar, mas para fazer florescer. O problema é que nós queremos honra para nós. Queremos tudo à nossa maneira, em função de nós. E por isso, o que é que vai acontecer quando agimos dessa forma? Tiramos dos outros. Ferimos os outros. Tiramos. Ficamos contra Deus, ficamos contra o próximo. E meus irmãos, nós restituirmos Deus na glória que lhe roubamos. É possível. É possível restituir Deus na glória que nós lhe roubamos? Não é possível. Não há restituição possível que possamos fazer a Deus. A nossa ofensa tem uma gravidade infinita porque nós fizemos um assalto a um Deus que é infinito. E por isso a nossa condenação é eterna, o inferno é eterno. E mais uma vez, por isso precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Fez reparação por nós. Deus de Deus que encarnou. Viveu para a glória do Pai, doou-se ao Pai no nosso lugar. Pagou pelo roubo com a sua própria vida. E vejam, a vida dele é mais valiosa do que a nossa. É uma restituição para lá do roubo. É uma restituição que é eterna. Porque ele era perfeito. Porque ele era o próprio Deus. Uma restituição eterna. Restituição foi feita por parte de quem de facto a podia fazer. Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus é a única forma de satisfazer a justiça de Deus Pai. Se confiamos nele, somos perdoados da nossa ofensa contra Deus. É aí que tudo deve começar. Porque em primeiro lugar nós pecamos contra Deus. Por isso precisamos em primeiro lugar resolver o nosso problema de pecado diante de Deus. Pergunta, já resolveste este problema diante de Deus? Já pediste perdão a Deus? Já confiaste em Cristo para a tua salvação? Se sim, aquilo que vai evidenciar que o fizeste não são só palavras, não é só a tua profissão de fé. São as tuas obras. Ações concretas de mudança diante dos outros. Então, quando tu prejudicares alguém, pede perdão, mas vai além do pedido de perdão. Tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Demonstra que estás de facto arrependido com frutos visíveis de arrependimento. Começa com ações consistentes. Não só que não voltam a provocar aquele mesmo prejuízo, mas em fazer o contrário. É isto que Deus nos ensina. Não é só eu deixar de fazer o mal, é eu fazer o bem. O texto de hoje também aborda a responsabilidade que devemos assumir diante das coisas que nos são entregues para cuidarmos. Seja quando pegamos uma coisa emprestada, seja quando nos confia alguma coisa. Fica claro que nós devemos ser o mais cuidadosos possível com aquilo que nos é colocado nas mãos. E também que quando não cuidamos bem de alguma coisa que nos é confiada, devemos de restituir. Agora, esse princípio também vai além de bens materiais. Pensemos em toda a sorte de coisas que Deus coloca nas nossas mãos, nas nossas vidas, para cuidarmos com responsabilidade. O tempo. Deus dá-nos tempo. Deus dá-nos dias de 24 horas. O tempo não é nosso. O tempo é-nos emprestado. Para nós fazermos o quê? Para usá-lo com responsabilidade.
Efésios 5, 15 a 17. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. As pessoas mais antigas, que alguns certamente se recordam, é remir o tempo. Podemos falar do dinheiro, dos recursos financeiros. São nossos. Não. Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos faz mordomos dele. Como é que o temos usado? Podemos usá-lo legitimamente para a satisfação das nossas necessidades, para a nossa recreação e alegria, mas também somos ensinados a ser generosos, a ser fiéis na contribuição para a vida da igreja local, por exemplo. O povo de Israel pecava não sendo fiel e generoso. E como é que eles são acusados de roubarem a Deus ao não fazer as suas contribuições? E esta pode ser uma área em que alguns podem estar a roubar a Deus e a não ser fiéis com aquilo que Deus lhes colocou nas mãos. É infidelidade eu não contribuir com os recursos que Deus me deu. Mas também podemos falar de pessoas. Há ou não pessoas que Deus nos confia para nós cuidarmos? Há ou não? O nosso cônjuge não nos foi confiado para nós cuidar. Foi-nos confiado, foi colocado nas nossas mãos. Então, se és casado, o teu cônjuge, e se o teu cônjuge é crente, ele em primeiro lugar, ela em primeiro lugar, tem algo que define a sua identidade antes de ser teu marido ou tua esposa. Que é o quê? É filho ou filha de Deus. Foi colocado nas tuas mãos. Não só para a tua alegria também, mas para tu servires de alegria para ele ou para ela. Pergunta. Tens sido fiel nessa responsabilidade que Deus te colocou nas mãos? Ou será que tu tens tirado mais ao teu cônjuge do que tu tens dado ao teu cônjuge? Será que tens roubado alegria, paz, florescimento? Será que tens dado tudo aquilo que ele ou ela precisa para florescer? Como é que estás a ser responsável diante do cônjuge que Deus te deu? Podemos falar dos nossos filhos. Nós pais. Os filhos não são nossos. Foram-nos emprestados para nós cuidarmos durante um tempo. Para nós nos instruirmos no caminho do Senhor. Para nós investirmos no seu caráter. Os educarmos. Passarmos tempo com eles. Os amarmos. Será que temos sido fiéis nessa responsabilidade que Deus nos deu? Ou negligentes? E vejam, se temos sido negligentes, estas conversas em DRs, discussões de relacionamento, nos casais acontecem muitas vezes, em que um se sente lesado de alguma forma, e depois vem pedir perdão e vem a promessa da mudança. O que é que vemos a partir deste texto? Palavras não são suficientes. Eu vou mudar, vou dar mais atenção aos meus filhos. Palavras não são suficientes. Eu vou começar a fazer o culto doméstico em casa para instruir os filhos no caminho do Senhor, porque a principal responsabilidade de ensinar os caminhos do Senhor é a minha da igreja. Palavras não são suficientes. Podemos falar dos relacionamentos com os nossos pais, do nosso compromisso e responsabilidade de membresia. Todos os membros da igreja são responsabilidade minha, são responsabilidade tua, são responsabilidade da pessoa que está do teu lado. Assumimos esse compromisso. Lesamos, reparemos. Tudo isso são bênçãos. O dinheiro, a casa, o carro, os bens materiais que temos. O cônjuge, se Deus nos deu um cônjuge, é uma bênção. Os filhos são uma bênção. Uma igreja local com membresia é uma bênção. Tudo isso são bênçãos. E é bom termos bênçãos de Deus, ou não é? Quem é que não quer ser abençoado por Deus? Quem é que não quer ter bênçãos da parte? Todos nós queremos ter bênçãos e não temos problemas por causa da má utilização do desejo de bênçãos de outros grupos de cristãos. Não temos que ter vergonha de dizer que nós queremos ter bênçãos da parte de Deus. Queremos ter. Toda a gente quer. Todos queremos ser abençoados por Deus e é com todo o tipo de bênçãos. Não vamos ser aqui os mais espirituais e dizer sim, queremos bênçãos espirituais, mas se dessem, se Deus dar uma bênção materialzinha, eu não me importo, não é? Não, todos queremos ter bênçãos de Deus. E por isso mesmo, quando a atitude ou comportamento de alguém estraga ou danifica aquilo que Deus nos deu, seja um bem material, seja uma pessoa, seja o que for, quando é danificado é doloroso, dói-nos. O prejuízo custa, o prejuízo fere, o prejuízo magoa, deixa consequências.
E essa é uma realidade que, infelizmente, por causa do pecado, acontece na nossa vida. Então, meus irmãos, nós vivemos uma vida consagrada a Deus, de amor a Ele e a quem nos rodeia, vai definir a forma como nós lidamos com as bênçãos, não só que Deus nos dá, mas neste texto, o foco hoje é as bênçãos que Deus deu ao outro. E aquilo que é do outro. A paz que é do outro, a vida espiritual que é do outro, o bem que é do outro. A Bíblia chama-nos a nos alegrarmos com os que se alegram, mas também nos chama, caso causemos, e vamos causar, e temos causado, porque ainda lutamos com o pecado e os efeitos do pecado, algum tipo de dano ou prejuízo. Caso aconteça, e vai acontecer, assumirmos a nossa responsabilidade e reparar, na medida do que for possível, o mal que causamos. Então sejamos homenzinhos crescidos, sejamos mulherzinhas crescidas e sejamos responsáveis. Amemos neste ponto. Isso é amor. Alguém que nem prejuízo causou, fez restituição por nós, uma restituição que para nós era impossível. Ele fez, Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida eterna. Então, é totalmente contraditório a nós, a nossa natureza, aquilo que afirmamos ser e seguir. É uma ingratidão absurda, tola, ofensiva. Nós não temos uma atitude de vida marcada pelo princípio da restituição na nossa vida. Por danos que causemos a outros à nossa volta. Só assim é que vamos poder viver em amor, em família, em igreja, em sociedade. Então precisamos pensar muito bem em áreas da nossa vida em que precisemos de fazer restituição. Começando pela confissão, mas indo muito além das palavras. Maridos para com mulheres, esposas para com os maridos, pais com filhos, filhos com pais, empregados para com patrões, patrões para com empregados, vizinho para com vizinho, membro para com membro da igreja. Se o Senhor tocar em alguma área, toma a decisão de agir. Vamos orar.